que nós podemos falar sobre o rei Saul? O rei Saul foi um rei que se perdeu. Ele ficou meio perdido. Ele tentou fazer mais do que Deus ordenou ele fazer. E ele acabou, o povo que Deus mandou ele destruir, estava contaminado por uma bactéria comportamental. Tá? Veja aí no nosso canal, Bactérias Comportamentais, Joilson de Assis. E ele acabou deixando os reis, acabou deixando os reis e as mulheres. E os filhos dos reis, lascou tudo, gente. Lascou tudo. E aparentemente ele fez uma coisa muito bonita, porque ele não quis matar mulheres e crianças. Porém, essas mulheres e essas crianças estavam contaminadas por uma bactéria, um germe comportamental, que esse germe ele irá se manifestar com muita força daqui a alguns anos. Né? Então, ele procurou uma pitonisa e invocou o espírito de Saul. Subiu da terra um espírito e falou com ele. Uns acham que foi Saul, outros acham que não foi. Sabe-se o que aquele espírito falou, 70% do que ele falou se cumpriu, 30% não. Depois disso, o rei Saul, ele arrumou uma pitonisa. A própria pitonisa foi a filha dela, era uma gata, era uma bruxinha linda. Uhul! Ele teve um relacionamento com ela. E teve o grande Amalequitão, né? Teve um filho dele, né? O rei Amalequita. Um super rei. Ou seja, ele pariu inimigos para Israel. O moído foi tão grande que ele, além das mulheres que ele tinha, que eram muitas judias de todo tipo, ele começou a ter um amor muito grande pela Amalequitona, que eu deduzo que era a própria pitonisa ou a filha dela. E o relacionamento deles começaram naquela invocação, para subir as coisas, invoca aí para subir, e aí acabou subindo, e ele se envolveu sexualmente, casou com ela. Como foi o nome do rei que Saul teve com a Amalequita? Qual é o nome do príncipe de Amaleque? Olha aí, Amaleque. Então o rei Saul foi pai de Amaleque com a pitonisa. Aí nasceu um filho da pitonisa. E aí, esse cara tinha o DNA judeu e o DNA amalequita. Lascou, velho, lascou. Né? Porque os amalequitas, eles tinham costumes, né, muito estranhos. Tem aí no nosso canal a origem dos amalequitas, Joilson de Assis. Se eu for explicar agora, então vai passar mais de hora, para que fique bem explicado, né? Mas a origem dos amalequitas é muito antes, é lá da época de Abraão. Mas Amaleque não. Amaleque surgiu com esse caso que Saul teve com a pitonisa. Os amalequitas estavam contaminados por uma bactéria comportamental, que depois de certos anos, a pessoa mesmo se suicida e se mata. Além de estar envolvidos com muitos espíritos. E foi exatamente o que aconteceu. Saul se envolveu com ela e depois se matou numa guerra que ele não conseguiu vencer e acabou se matando. E todos os filhos dele morreram, né? Inclusive Jonas, que era muito amigo de Davi. Então, o erro de Saul foi exatamente fazer ao contrário do que Samuel mandou. Samuel disse, extermina todo mundo. Aí eu pergunto a você, Deus é mau? Deus é ruim? Deus é um assassino? Não. Os amalequitas estavam contaminados. Como é que os amalequitas se contaminaram? Bem, reza a história que os amalequitas, eles tinham muitos casos sexuais com animais, né, e cultos sexuais. Então, possivelmente, eles tenham herdado um tipo de um vírus, de uma bactéria desses animais, e essa bactéria sempre aparece depois dos 40, 35 anos. Né, e essa bactéria domina a mente dos caras, e faz os caras se matar.
É. Então, Mefibosete não morreu, senão morreram todos os filhos. Mefibosete não era filho de Saul. Ele era parente de Saul, mas não era filho. Ele podia ser um primo, alguma coisa. Ele era parente, não filho. E então, Mefibosete, ele era parente. É onde Davi favoreceu Mefibosete, né? Porque ele disse, eu vou favorecer a tua família. O único da família que sobreviveu foi Mefibosete, mas não era filho. Bem, se eu estiver errado, eu quero que vocês me corrijam e dêem uma olhadinha aí. Mas, se eu não me engano, Mefibosete era primo, algum parente, né? Então, um dos erros de Saul foi exatamente este, de fazer ao contrário, aquilo que Deus mandara ele fazer. Então é isso que a gente pode dizer sobre o rei Saul, né? Ele fez exatamente ao contrário, e isso gerou um problema eterno para Israel. Que hoje os inimigos de Israel têm a mesma força que o próprio Israel. É como, por exemplo, reza a história que um dos principais inimigos daqueles caras que tinham um chifre na cabeça, como era o nome, os vikings, eram os próprios filhos dele quando eles estrupavam as Índias, quando iam conquistar os povos. Então eles matavam um monte de gente, eles roubavam as riquezas das outras tribos, mas no mesmo tempo eles cruzavam, eles transavam com as Índias, e muitas delas eram mortas ali na transa, outras não. Eles transavam e soltavam, e a Índia já ia com o filho na barriga. E esse filho crescia e enfrentava eles mesmos. Então, a Bíblia não fala, né, que os principais inimigos de uma pessoa, de um homem, será o da própria família? Né? Jussara Souza disse que ele era neto. Tá vendo? Ele não era filho, era neto. Todos os filhos morreram. Então, e ele, como era neto, ele teve medo de Davi vir se vingar dele e matar ele, né? Ok? Então, veja aí por que Deus queria destruir os amalequitas. A origem dos amalequitas é apontada para as filhas de Ló, que transaram e engravidaram do próprio pai, porque não tinha homem, e ela ficou com medo de vir alguém tomar tudo, porque o cara já estava velho e estava muito velho. Então, ela disseram, nós não tem homem para lutar, né? Então, também não tem homem por aqui. Então, vamos engravidar do nosso pai e vamos ter filhos. E esses filhos vão crescer e vão nos proteger. Foi um bom plano, mais ou menos. Por quê? Porque cresceram, cada uma delas engravidou de homem, na lua certa, no momento certo, mas só que nasceu 2 arruaceiros, os amalequitas. Né? Que lá na frente nasceu Amaleque, que foi um dos maiores amalequitas, e botou para descer em Israel. Então os inimigos de Israel nunca terão fim, porque os inimigos de Israel têm a mesma força genética que Israel. Lascou. Ok? Gostou? Tem mais alguma explicação?